Seguiremos a nossa série de exposições no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos ter como texto de exposição Atos capítulo 18, do verso 18 ao 23. Portanto, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Façamos a leitura. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Gencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando para Éfeso, chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra, ela já foi orada, ela já foi cantada, e agora ela foi lida, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor também aplique a Tua palavra ao nosso coração. Que o Teu Espírito nos ajude a extrair verdades eternas da Tua palavra e colocarmos em prática em nosso cotidiano. É isso que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, antes eu gostaria de explicar o título que eu dei para essa mensagem, O Crente Usado por Deus. Na última pregação, eu dei o título, O Crente que Deus, o crente que ouve a Deus. O crente que ouve a Deus, era esse o tema da mensagem. Só que se eu colocasse o crente que Deus usa, seria um pouco estranho, porque eu diria que você teria que ter alguns princípios para Deus te usar, algumas coisas que estivessem em nós para que Deus viesse a nos usar. Mas esse não é o intuito. O intuito é mostrar que o crente usado por Deus, ele tem algumas características. E nós podemos observar isso no texto. O crente usado por Deus, ele sempre contém algumas características. Características essas que nós veremos na vida do apóstolo Paulo em todo o seu ministério. Na pregação da semana passada, portanto, eu estou fazendo uma conexão, trazendo o que o crente usado por Deus manifesta, o que o crente usado por Deus, ele faz. Trazendo brevemente um contexto, nós vimos na semana passada, no capítulo 18, que Paulo ele estava na região de Corinto e se envolve novamente com uma certa confusão por parte dos judeus. Os judeus levam ele até ao procônsul da região, da Acaia, e ele, naquela região ali, ele é colocado diante do procônsul chamado Gálio, e Gálio, ele não pretendeu se intrometer em assuntos dos judeus, em discussões teológicas dos judeus, e deixou isso para lá, e isso causou uma certa muvuca, um certo alvoroço, porque aquele que era o chefe da sinagoga, Sóstenes, você pode ver isso no versículo 16, ele é espancado diante do tribunal. Todavia, nada aconteceu com Paulo, porque Deus havia feito uma promessa para ele no verso 9 do capítulo 18. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará fazer mal a ti, pois tenho muito povo nessa cidade. A cidade de Corinto, como nós vimos na semana passada, era uma cidade com 750 mil habitantes, uma cidade que continha 2 portos, e nós vemos isso no início do verso 18, que Paulo ele ficou ainda muitos dias em Corinto, muito tempo. Ele ficou cerca de 1 ano e 6 meses, nós vemos isso no final do capítulo, no capítulo 18, mas nós sabemos que ele ficou mais alguns dias, talvez mais alguns meses, nós não temos como precisar isso. É fato que Deus ele cumpriu a promessa de livrar Paulo das mãos dos judeus, que ali estavam enraivecidos por conta do anúncio que ele fazia do Evangelho.
Então nós vemos que Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, muito provavelmente ensinando, era isso que ele fazia, encorajando, fortalecendo. E por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Então a locomoção naquela região era feita por meio do mar, o mar Egeu. E ele atravessa rumo à Síria, e aqui para precisar, Síria é a região de Antioquia. Ele está indo para a região de Antioquia, e ele leva consigo, levando em sua companhia, Priscila e Áquila, que eram dois fazedores de tendas, que Paulo ficou amigo em Corinto. Paulo acabou os acrescentando em seu ministério, eles se tornaram ajudadores de Paulo, e eles viveram por um período juntos ali, tendo como o foco a pregação do Evangelho. O texto continua dizendo que, antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia. Cencreia é o porto oriental de Corinto. Então aqui, antes dele entrar no barco, ele vai raspar a sua cabeça, porque tinha feito um voto. E aqui, meus irmãos, o voto é que nós precisamos dar uma certa ênfase. Muito possivelmente esse voto que Paulo fez é um voto de Nazireu. Temos que lembrar que nós estamos num período de dobradiça, nós estamos na dobradiça da história, estamos saindo do período do Antigo Testamento, entrando no Novo, algumas coisas estão ainda se ajustando. Paulo, ele, como você sabe, ele era um legítimo estudioso, ele era um fariseu, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, e algumas práticas do judaísmo ainda estavam no seio da igreja, ainda eles tinham alguns costumes, obviamente livre de todo tipo de cerimonialismo. Paulo, ele ainda continha esse hábito aqui de fazer um voto, que, como eu disse, é um voto de Nazireu. Mas que fique bem claro aqui, irmãos, que isso aqui, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós devemos saber que é uma narrativa, certo? E uma narrativa contém vários acontecimentos, e a Escritura não faz juízo de valor. Ou seja, deixa eu deixar mais explícito isso aqui. O livro de Atos dos Apóstolos, ele não é um texto normativo na maior parte, ou seja, não é norma. Nós não devemos fazer voto como Paulo fez. Não é uma norma. Ele é uma narrativa, ele está contando o que aconteceu, ou seja, ele não é uma prescrição, ele não está prescrevendo que façamos isso, mas é uma descrição daquilo que aconteceu. É um livro histórico, nós sabemos que é o único livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos. E Paulo, ele vai fazer esse voto aqui, e você vai encontrar um melhor detalhamento do voto de Nazireu em Números capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 21. Ali, Moisés, ele escreve que o voto de Nazireu, ele deve ser feito por pessoas que querem se consagrar ao Senhor. As pessoas devem se livrar, de maneira bem resumida, de tudo que é fruto da vide, tudo que é fruto da videira, tudo que vem, todas as uvas, ter contato com uvas. Ele não pode beber bebida forte, ele não pode ter contato com vinho. Tem uma série de recomendações ali, e também o voto de Nazireu, você se recorda talvez de Sansão, que ele foi consagrado a ser um nazireu desde o ventre da sua mãe. Mas ali em Números capítulo 6, nós vemos também que aquele que era separado nesse tipo de voto, ele não poderia cortar o seu cabelo por um período, e após um período estabelecido, aí sim ele viria rapar a cabeça, rapar mesmo, não é raspar, está escrito rapar a cabeça, que tem a mesma tradução, pode ser colocada, como o tosar da ovelha. Nós não tínhamos uma maquininha naquela época, mas possivelmente deve ter sido feito com alguma tesoura. Nós não temos precisão, eu procurei ainda que tipo de instrumento que era utilizado para isso, mas não encontrei nada. Todavia, nós sabemos que Paulo fez isso porque ele tinha feito um voto. Esse cabelo cortado, ele deveria ser, como você lê em Números capítulo 6, você deveria, após cortar esse cabelo, levar junto ao seu sacrifício e queimar junto com o seu sacrifício em Jerusalém. É assim que ficou também levado pela tradição judaica. Após o voto de Nazireu, era cortado o cabelo e queimado junto ao sacrifício, e podia ser em Jerusalém. Algumas pessoas poderiam queimar antes o sacrifício e depois levar as cinzas até Jerusalém, mas não foi isso que o apóstolo fez. O apóstolo, portanto, quando nós vemos que ele está indo para Jerusalém, ele tinha um propósito. Quando nós vemos o mapa da segunda viagem missionária, nós percebemos que é um círculo que Paulo faz. Na verdade, é praticamente uma forma oval.
Ele sai de uma região, ele contorna e ele passa muito perto de outras, sempre pelo mar e por terra. É assim que o apóstolo faz. Então, o que Paulo queria fazer com esse voto? Muito provavelmente ele queria expressar gratidão a Deus por tê-lo, protegê-lo e abençoado o seu trabalho. Nós vemos que é a segunda viagem. Nós vemos que o apóstolo, em todo o tempo, ele encontra muita opressão por onde passa. Nós vemos que quando chega em Corinto, diante de tantos absurdos que o atacam, Paulo é chamado a Deus, Deus o chama, dizendo para ele não ter medo. Isso demonstra que o apóstolo estava, de certa forma, abatido. Isso demonstra que, de certa forma, o apóstolo estava sofrendo com isso. Geralmente, nós olhamos para Paulo e pensamos que ele era um super-herói. É isso que dá a impressão de nós vemos o apóstolo Paulo. Ele não sentia, parecia que ele não sentia nenhum tipo de afronta, ele sempre estava para cima, ele sempre estava para frente, encorajando, mesmo abatido, ele estava caminhando. Mas nós devemos lembrar que ele era um homem, e um homem sujeito a todos esses tipos de mudanças no seu interior, como também no caso do medo. O apóstolo, ele sofria assim, mas isso não permitia que a circunstância tirasse a gratidão do seu coração. Então, muito possivelmente, o que ele está fazendo com esse voto é expressar a sua gratidão por Deus tê-lo protegido e o abençoado o seu trabalho. O texto continua no versículo número 19, e diz assim: quando chegaram a Éfeso, e aqui esse chegando a Éfeso aqui é sensacional, porque Paulo, ele queria chegar em Éfeso. Você se recorda no início do capítulo 15, quando ele queria ir para a região da Ásia, mas o Espírito Santo não o permitiu, você se recorda disso. Só que aqui, quando eles chegaram a Éfeso, Éfeso era a principal cidade, era a principal província romana da Ásia, e Paulo aqui, ele pôde chegar finalmente em Éfeso. O Espírito Santo permitiu que ele chegasse ali. Esse era o momento dele chegar ali. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila, seus companheiros. Ele não fica ali. Ele fica durante algum tempinho, mas a sequência diz que ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Éfeso era uma cidade muito grande também, ela tinha cerca de 500 mil habitantes, ela era famosa pelo comércio, ela era o centro religioso daquela região, em todo o mundo, na verdade. Ela era famosa por possuir e abrigar o templo de Diana, ou de Artemis, que é a deusa da fertilidade, cultuada pelos greco-romanos. E esse templo era fantástico, ele tinha cerca de 100 colunas de 18 metros, imagine, 100 colunas de 18 metros, é uma construção absurda, né? E ela era muito famosa pela superstição e pelo ocultismo. Paulo, ele chega naquela região, ele deixa Priscila e Áquila para eles conduzirem o trabalho, e ele vai até a sinagoga dos judeus. Prática comum que Paulo fazia quando chegava nas cidades. Geralmente, ele entrava nas sinagogas e pregava aos judeus, apontando que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo faz. No verso seguinte, vai acontecer algo muito interessante. E não está querendo passar aqui. Meu passador está me deixando na mão. O texto diz assim: pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. É interessante quando a gente olha isso aqui. Os efésios, os habitantes da região de Éfeso, pediu para que Paulo ficasse mais algum tempo ali, mas ele não quis. Por quê? Porque ele tinha que ir para Jerusalém. Ao final de 30 dias do cabelo raspado, tinha que ser queimado em Jerusalém. Ele tinha um prazo, ele tinha que entregar esse cabelo para ser queimado naquela região. E, meus irmãos, deixa eu fazer um adendo aqui sobre os votos. Nós devemos fazer votos? Sim ou não? Nós devemos fazer votos. Nós não vemos nada que proíba nós de fazermos votos. Nós podemos fazer votos, por exemplo, há um livro fantástico de A.W. Tozer que diz 5 dicas, ou 5 votos para obter poder espiritual. E quando nós lemos o livro, fala, poxa, poder espiritual, eu vou ter superpoderes. Aí quando você lê o livro, você fica totalmente borocochô, porque ali está falando que você não deve passar nada o que dizem de outras pessoas. Ou seja, você não pode ser um fofoqueiro, você não pode se defender. Ali o texto fala, não se defenda de coisa alguma, mantenha-se instável, quieto, calado, deixa que o Senhor age por você. Enfim,
Então, nós devemos fazer voto? Sim, mas o voto não é uma barganha. O voto, de forma alguma, eu vou fazer isso para que Deus dê isso. Não é isso que deve mover o nosso coração. Deus, eu vou raspar o meu cabelo para que o Senhor me dê um carro. Não, isso a gente não pode fazer, isso não é uma prescrição da palavra. Mas nós devemos fazer votos, sim, para sermos mais santos, para buscarmos mais a face do Senhor. Devemos jejuar, nós devemos fazer jejuns. Jejuns é uma prática esquecida em nossos dias. Nós devemos jejuar, sim, para estarmos mais sensíveis à voz do Senhor, estarmos mais sensíveis ao seu agir. Retornando aqui ao texto, pediram que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Talvez em muito tempo, a única cidade que Paulo poderia ficar, né? Porque geralmente ele chegava no lugar, ele logo era expulso, mas aqui ele não quis. Parecia uma teima do apóstolo, falou, eu não quero mais também. O texto continua dizendo, no verso 21, ao se despedir, disse, olha que interessante a afirmação dele, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Novamente entrou no barco e lá foi o apóstolo. Mas essa sentença aqui, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez, demonstra a dependência do apóstolo, que ele tinha de Deus em todo o tempo. E essa frase aqui nos lembra o que Tiago escreveu. Tiago escreve no capítulo 4, no versículo 13 em diante, escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucros. Algumas pessoas dizem isso. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Essa sentença aqui é maravilhosa e nos ensina muito a percebermos as incertezas da vida. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. E nós sabemos que nunca saberemos o dia de amanhã. Nós temos essa consciência marcante em nós, que nós, rapidamente, se o nosso coração parar de bater, nós já estaremos com o Senhor. Portanto, se nós podemos extrair alguma lição dessa sentença de Paulo, é que nós devemos considerar Deus em todas as nossas atividades. Nós marcamos um café da manhã com algum irmão, e o irmão falando, você estará? Eu falei, se Deus quiser. Se Deus quiser, estarei lá. Se Deus permitir, estarei. Né? Mas nunca nós temos a pretensão de dizer estaremos lá de qualquer forma. Não. Sempre o Senhor permitindo, considerando o zelo, o cuidado, a soberania de Deus sobre os nossos planos. O homem pode até fazer planos, é o que Provérbios diz, capítulo 16, mas é o Senhor que dá o cumprimento, o Senhor que permite que eles sejam executados. O versículo segue dizendo, chegando a Cesareia, ou seja, no porto da região, chegando a Cesareia, ele foi logo para Jerusalém. Paulo, ele tinha muita certeza de que deveria entregar os seus cabelos ali para a conclusão do seu voto. E tendo saudado a igreja, ele seguiu para Antioquia. Então parece que Paulo, ele não cansava esse homem, ele andou de barco. O barco deve cansar demais. Ele percorre um caminho muito distante, ele chega, vai logo para Jerusalém, muito possivelmente a pé ou a cavalo, e tendo saudado a igreja, então ele vai saudar os apóstolos que lá estavam, aqueles que ali estavam, e logo segue para Antioquia. Antioquia, então de Jerusalém a Antioquia, nós temos aqui 480 quilômetros, é muito chão para esse homem andar. Antioquia, você sabe que era um importante centro missionário, nós vimos isso nos últimos estudos, nas últimas exposições. É ali que nós podemos ver o início da primeira e da segunda viagem missionária. Era um centro pujante, muitos missionários eram enviados daquele lugar ali. Era o quartel-general de missões ali da igreja embrionária. E finalizando o texto, havendo passado ali algum tempo, Paulo, então, ele vai ficar somente algum tempo, ele fica apenas algum período ali. Saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, Paulo ele vai visitar as igrejas que foram plantadas nas primeiras viagens. Então, ele vai visitar a igreja de Derbe, de Listra, de Icônio, Antioquia da Pisídia. Ele vai percorrer ali com um propósito, qual? Fortalecer todos os discípulos. Ele fortalecia espiritualmente, mas também ensinando a eles colocar
essa nova fé deles em prática, fortalecendo aqueles que eram novos na fé. É isso que o apóstolo vai realizar. E aqui, meus queridos, eu gostaria de tirar 3 lições, 3 aplicações desse texto, que ao final é o encerramento da segunda viagem missionária. E aqui nós podemos extrair muitas lições, mas eu vou extrair somente 3. A primeira delas é o crente usado por Deus reconhece o sustento de Deus em sua vida. Nós lemos isso no versículo 18. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Sincreia, porque tinha feito um voto. Isso aqui demonstra que aquele que é usado por Deus, ele tem gratidão por Deus e entende que o Senhor sustenta ele em todo o tempo. O crente usado por Deus reconhece a ação de Deus em conduzi-lo e responde a isso com gratidão. E com isso, meus irmãos, eu gostaria de admoestá-los. Não permita que o seu coração seja repleto de ingratidão. Como a gratidão se manifesta? Através das murmurações. Aquela pessoa que sempre reclama de tudo, nunca está bom para ela. As pessoas estão reclamando até do verão, meus irmãos. Tu acredita? Que absurdo a pessoa reclamar do verão. Ela chegou esses dias aqui na terra e ela quer mudar o verão. Ela não quer que exista mais verão. Deus estabeleceu no início, na origem, lá no Gênesis. E a pessoa fala, eu não gosto de verão. Ela está dizendo, Senhor, se eu fosse o Senhor, eu mudaria isso, não precisa de verão. Eu tenho melhores opções para ti. Mas o Senhor assim estabeleceu com um propósito muito bem determinado, e não são as nossas murmurações, as nossas reclamações que vão fazer o verão mudar. Algumas pessoas podem dizer que não gostam de calor, isso aí com certeza pode dizer. Mas agora reclamar de uma estação, né? Reclame da estação que estão desfilando aí no carnaval, mas não reclame da estação criada pelo Senhor. Mas então ele não reclama, mas ele responde às etapas vencidas com louvores a Deus em seu lábio e em seu coração. Perceba que Paulo, ele não concluiu todas as suas viagens missionárias, ele está no final da segunda viagem missionária e ele já está com o coração cheio de gratidão por até esse percurso o Senhor ter o sustentado. E com isso eu gostaria de trazer uma aplicação prática. Celebre as pequenas vitórias, as pequenas etapas, as pequenas vitórias que você conseguiu colocar em prática. Por exemplo, aniversário de casamento. Celebre os anos, passou um ano, celebre o casamento. Eu acho muito legal quando as pessoas acabam de casar, eles começam a celebrar, aí tem o ano do algodão, tem um monte de negócio, né, vários elementos, do algodão, do papel, boda de papel. Mas tem gente que está esperando só a boda de ouro, só vai esperar 50 anos para celebrar um aniversário de casamento. Para com isso, né? Celebre as pequenas vitórias. Passou-se um ano, o Senhor sustentou o seu casamento, o Senhor fortaleceu essa união. Alegre-se por isso, celebre, sai com a nega, como diz o pastor, sai com a nega, vai para um jantar, celebre a bondade de Deus sobre sua vida, vai desfrutar de um momento de alegria, reconhecendo que o Senhor tem sustentado o seu casamento. Reunião de algumas pessoas da família. Algumas pessoas só celebram quando a família está toda reunida, mas quando tem 1, 2, 3, está metade da família reunida, não, nós só vamos celebrar quando a família estiver toda junta. Não, isso aqui não, a gente não pode ser assim, a gente tem que celebrar em todo o tempo. Se há 3 pessoas na sua casa, celebre a bondade do Senhor, porque o Senhor permitiu que vocês desfrutassem desse momento único, ainda que poucas pessoas. Celebre as pequenas vitórias, boas notas na escola, mas não espere o final do ano para celebrar a conclusão do seu ano. Celebre o trimestre, o semestre, 6 meses com notas excelentes. Que Deus maravilhoso tem me sustentado, tem me dado vitalidade para poder estudar. Celebre as pequenas vitórias. Dias consecutivos de práticas de atividades físicas. As pessoas que conseguem uma semana, ela está precisando desenvolver hábitos saudáveis, ela começa a se alimentar melhor, ela começa a fazer alguns exercícios e ela consegue progredir em uma semana. Quando nós fragmentamos essas vitórias, tudo se torna mais belo, tudo se torna mais leve. Agora não fique esperando, poxa, eu vou celebrar só quando perder 30 quilos. Imagina, uma semana, eu venci essa semana. É uma semana de cada vez. Mas podemos continuar aplicando esse tipo de princípio, a regularidade em sua devocional.
Essa semana eu fiz devocional todos os dias, louvado seja o Senhor, é o Senhor que me sustentou, é o Senhor puxando minha orelha, é o Senhor me trazendo para estar diante da sua palavra, estar diante da sua presença em oração, em súplica, em louvores, ações de graça, é o Senhor que está me trazendo, e por isso você vai louvar o Senhor por aquela semana. Às vezes a semana foi difícil no trabalho, foi difícil na sua faculdade, foi difícil na sua casa, mas você conseguiu estar diante do Senhor durante uma semana. Celebre isso. De pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo, não é esse o ditado popular? Vencer aquele pecado diariamente, aquele pecado. Pessoas adictas, elas celebram dias. Se você for em alguma clínica de recuperação, ou diante de uma pessoa que passou um período da vida metida nas drogas, ela vai falar que ela está há 361 dias e 4 horas limpas. Elas contam os minutos, elas contam as horas, porque elas reconhecem que cada passo é importante. Então, meu querido e minha querida, se você tem um pecado difícil que está ainda na sua vida, talvez seu pecado seja a reclamação, você sempre reclama, só que você conseguiu ficar um dia sem reclamar, você tem que se alegrar com isso. Agora, seu pecado é um pecado mais específico, talvez uma volúpia, talvez uma indecência da sua parte, talvez você é viciado em pornografia, talvez você seja viciado em algo que às vezes não parece ser tão nocivo assim, mas te aprisiona e você sabe que te aprisiona. Celebre quando isso você continuar mantendo uma constância livre do pecado. Vencer o pecado diariamente também é algo que nós devemos expressar gratidão. Uma semana difícil no seu emprego, quando você passa aquela semana que parece que não vai acabar, e ela chegou a sexta-feira, deu 18 horas e você bateu o seu ponto, celebre a Deus, o Senhor te sustentou aquela semana, glória a Deus, é motivo de celebrar, é motivo de júbilo. Foi uma semana difícil, celebre ao Senhor. Não esqueça, o crente usado por Deus, ele tem qualidades, e uma dessas qualidades é que ele reconhece o sustento de Deus em sua vida, e assim, fragmentando, celebrando as pequenas vitórias do nosso dia, da nossa vida, com certeza nós desfrutaremos de maior motivo de júbilo durante todos os nossos dias. A próxima aplicação é que o crente usado por Deus reconhece as qualidades de outras pessoas. É isso mesmo, ele reconhece a qualidade de outras pessoas. E o que ele vai fazer com esse reconhecimento? Vai as encorajar. O crente usado por Deus observa as qualidades das demais pessoas à sua volta. Ele encoraja o desenvolvimento delas e reconhece que deve envolvê-las no serviço ao reino de Deus. Nós vemos isso que Paulo faz. Paulo, quando chega em Éfeso, deixou ali Priscila e Áquila. É muito interessante Priscila e Áquila. Por que o nome de Priscila está na frente de Áquila? Alguns dizem porque Priscila ela pertencia a uma família mais importante. Outros vão dizer que ela tinha um papel mais importante que Áquila, ela era mais envolvida. Você pode, eu não sei qual dessas duas opções está certa, mas quando eu olho Priscila e Áquila, eu acredito que eram duas pessoas, um casal maravilhoso, o ajudador do apóstolo Paulo, mas pode parecer também aquela mulher que carrega o marido, sabe? Sabe aquela mulher que carrega o marido? O marido está na hora de ir para o culto, ele está lá, não quero, e bicho preguiçoso, miserável, ele não sai, ele precisa ser arrastado, sabe como que é? Tem assim, geralmente uma mulher que é assim, né? A mulher, se ela não arrasta o homem, ela não vai. O cara, ao invés de ele tomar a iniciativa, falar, hoje é dia de adorar o Senhor, e ele conduzir a família, é ao contrário, é a mulher que tem que puxar a orelha do cabra, que o cabra é preguiçoso. Mas eu acredito que não é esse o caso de Priscila e Áquila, eu acredito que eles eram bem envolvidos, talvez de fato Priscila era pertencente a uma família mais importante. E Paulo, ele observa, ele conhece esse casal em Corinto, passa 1 ano e meio com eles, e alguns dias, né, nós vemos essa soma de datas, e os deixa em Éfeso, e reconhece que eles poderiam conduzir o trabalho ali em Éfeso. Olha que maravilhoso, Paulo reconhecia que eles tinham qualidades que eram necessárias para a continuação do trabalho em Éfeso. Paulo, ele não era aquele centralizador, sabe? Aquele que, não, só eu faço tudo, só eu sei. Há líderes que são assim, somente eu sei fazer, e se eu não fizer desse jeito, Paulo poderia falar, meus irmãos, assim, eu sou o apóstolo, pô, se eu não estiver aqui, não vai acontecer nada, eu que preciso estar. É sempre eu que tenho que estar, né? Se eu não tiver, as coisas não acontecem, né? Tem gente que tem mania de aquele perfeccionismo dos infernos, sabe? Que tem que ser desse jeito aqui, se sair dessa curva aqui.
não funciona, porque parece que Deus só derrama dom sobre ele, né? Só derrama graça sobre ele, as outras pessoas não. A igreja é ele, né? É impressionante, mas nós vemos que o apóstolo, ele envolve outras pessoas, ele estimula, ele coloca as pessoas para trabalhar. Ó, vocês aprenderam, é isso aí mesmo, agora eu vou partir, tá? Continue o trabalho. Portanto, meus irmãos, o crente usado por Deus, ele tem uma qualidade, ele reconhece a qualidade do outro. Há uma frase que geralmente as pessoas dizem assim: seja um incentivador, porque o mundo já está cheio de críticos, você já viu isso aí? Portanto, seja um incentivador, enxergando as qualidades das pessoas, agregando pessoas que estão dispersas na igreja. Você vê uma pessoa aqui que não consegue se envolver, traz ela para perto, dá uma puxadinha assim, vem para, acabou o culto, sabe quando acaba o culto aqui, fica aquela coisa bonita aqui na igreja, todo mundo se reúne nos grupinhos, você vê uma pessoa meio dispersa, está olhando para o teto, traz a pessoa, brinca com ela, chama ela para perto, você agrega pessoas, elogie pessoas, elogie as suas qualidades. O diretor do nosso seminário estava dizendo recentemente, essas coisas que eu acho maravilhoso, quando eles falam algumas coisas, umas pérolas assim, eu gosto de marcar, anotar, para não esquecer. Ele disse que ele é alguém muito fechado, ele é um pastor há muito tempo, mas ele tem dificuldade algumas vezes de romper. E ele deu um conselho assim: tenha sempre um presbítero que fale com todo mundo perto de você. Aí ele falou, essa é uma dica maravilhosa, sempre tem um presbítero, e quando você for ter que fazer visitas, aí ele começou a contar, esses dias eu levei um presbítero, nós fomos visitar na casa de uma família que eu não tenho contato nenhum, uma família séria, assim, e eu também sou sério, eu não conseguia romper, aquela situação ali, e o presbítero chegou, a primeira coisa que ele olhou, eles estavam na porta, ele disse, boa noite, o presbítero ouviu a porta entreaberta, olhou para casa e falou, nossa fulana, mas como sua casa é limpa, hein? Como sua casa é cheirosa. Rapaz, aquele elogio ali arrebentou com a mulher ficou toda alegre, viu a porta, entra aqui, e recebeu eles com maior alegria, quebrou aquele gesso que estava ali, e ele falou, caramba, que tirada, ele elogiou a casa da mulher que era limpa, que era cheirosa, às vezes essa pessoa era o que ela mais se dedica a fazer o dia todo, e ele conseguiu observar isso aqui, que eu nunca observaria, e elogiou aquilo ali. Há um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um livro muito bom, aliás. E nesse livro fala que quando nós descobrimos as qualidades das pessoas e enaltecemos, não é puxação de saco, quando você enaltece a qualidade daquela pessoa fica mais aberta a ter um relacionamento contigo. E assim te dá uma abertura para você ter mais comunhão com ela. Enalteça as virtudes das pessoas. Enalteça, promova a melhoria delas, envolva em trabalhos aqui na igreja, enxergue aquilo que nem elas mesmas enxergam. Não sei, talvez você tenha algum tipo de dote, um dote que você tem, algum dom que você tem, alguma especificidade, alguma qualidade que você tem que você nunca tinha pensado que tinha. E alguma pessoa fala, você é bom nisso aí, hein? E você fala, eu nunca pensei nisso, viu? Eu tinha um pastor já falecido, que ele que reconheceu primeiramente o meu chamado, antes de mim mesmo. Ele falou, Caio, você gosta de estudar bastante? Eu tinha 2 anos de conversão. Ele falou, eu gostaria de convidar para você trazer uma mensagem a nós na reunião de oração. E eu fiquei todo chocado, eu era novo, convertido. E ele começou a enxergar algo que eu não enxergava. Algumas pessoas vão enxergar, seja essa pessoa que enxerga uma qualidade na outra, que pode mudar a história dessa pessoa. Engaje pessoas também no serviço do reino de Deus. Se você tem alguma coisa para fazer, leve sempre alguma pessoa junto com você. Eu vou lá no grupo familiar, lá, você está de bobeira aí, vamos junto, vamos, entra no meu carro, sobe na minha moto aí, vamos junto. Engaje pessoas no serviço. E a nossa terceira e última aplicação, o crente usado por Deus reconhece as suas próprias qualidades. Primeiro, ele reconhece que o Senhor sustenta ele. Segundo, ele reconhece que as pessoas têm qualidades, mas terceiro, ele reconhece que tem qualidades também. O apóstolo Paulo sabia para o que ele havia sido chamado. Nós vemos que ele tinha passado algum tempo ali em Éfeso, e sucessivamente na região da Galácia e da Frígia, e passou fortalecendo todos os discípulos. Então ele atravessava, encorajando, saudando, fortalecendo, dando ânimo, e em todo o tempo o apóstolo fazia para aquilo que ele foi chamado. Ele era um plantador de igrejas, mas em todo o tempo ele estava encorajando, admoestando, conduzindo, ensinando. Essa era a vida dele, porque ele reconhecia
o chamado de Deus sobre a sua vida. Eu coloquei qualidades aqui, mas você poderia ser também o chamado de Deus para a sua vida. Mas eu coloquei qualidade aqui porque eu tenho algumas aplicações mais específicas. O crente usado por Deus, então, ele reconhece as suas próprias qualidades e as coloca a serviço do reino de Deus. Primeiro, eu reconheço que eu tenho algumas habilidades que eu posso colocar à disposição do avanço do reino de Deus, a serviço do reino de Deus. O crente usado por Deus não fica de braços cruzados, reclamando, procrastinando, falando, uma hora eu faço isso aqui. Por que o agora não pode ser mais importante do que o depois? Se o avanço do reino de Deus tem urgência, se pessoas estão se perdendo, isso denota urgência. Por que nós devemos ficar continuamente falando, uma hora eu faço, uma hora eu tomo coragem? Quando você fica esperando muitas vezes aparecer um querubim ungido e falar contigo. Não. Se você tem as suas qualidades que se encaixam nas necessidades da igreja, você deve ser útil nisso. O crente usado por Deus, ele reconhece as suas próprias qualidades, ele reconhece no que pode ser útil no reino, ele arregaça suas mangas, ele trabalha para o avanço do reino. E aqui na igreja há muitas áreas que você pode ser útil. Sabia que nós precisamos de pessoas na comunicação? Você é alguém que trabalha e gosta dessa área de comunicação? Nós temos essa área que você pode atuar. Você que não tem feito nada, fala, eu não encontro nenhuma área que eu possa trabalhar. A área de comunicação está aberta. Nós temos o louvor aqui, nós temos louvor em 2 cultos. Essas pessoas, elas passam ensaiando o tempo todo. Eu chego aqui, você, na verdade, chega aqui, elas já estão ensaiando. Você pode imaginar que durante a semana elas continuam treinando os acordes, e quando elas se reúnem, elas precisam encaixar, todos tocarem de forma no mesmo tempo. Isso aqui não é fácil, não, isso aí é difícil. É muito difícil. Mas se você quer servir no louvor, procure o líder do louvor. O Sidney está aqui. Se você quer trabalhar na recepção da igreja, se você quer trabalhar ali na introdução, se você quer trabalhar na cozinha, você tem meios como trabalhar, você tem qualidades para colocar a serviço do reino de Deus, se envolva. Há muitos ministérios na igreja. Se você quer cuidar de homens, você quer estar junto com mais dos homens, fortalecer, passar uma bagagem que você tenha, procure o pastor Roberto Mariotto. Mulheres, casais, nós temos muitas áreas, meus irmãos, para colocarmos as nossas qualidades, os nossos dons, os nossos talentos a serviço do reino. Alguns serão úteis no ensino, outros na consolação, outros na generosidade, outros no serviço. Alguns têm o ministério da carona. O ministério da carona, aqui na igreja tem o ministério da carona, né? Eu inventei uns ministérios aqui. O ministério da carona, aquela pessoa que abre o carro para as pessoas e sempre vai buscar a outra, que quer que todos estejam juntos em adoração ao Senhor. Ele colocou os seus bens, porque ele entende que nada é dele, é tudo do Senhor, então o carro não é dele, é do Senhor. Então ele vai lá e busca o fulano, busca a fulana. Ele quer que os irmãos estejam congregando junto. Tem o ministério da carona, mas também tem o ministério daquela faxina brava. Quando a sujeira está tomada aqui no salão, aqui, nós precisamos recrutar uma multidão. Tem gente que cai para dentro. Da reforma, tem o ministério da reforma, de colocar a mão, quebrar a parede, lixar a parede, martelar o dedo. Tem esse ministério aqui na igreja. Tem o ministério isso aqui você talvez seja bom, o ministério da falação no final do culto. É importantíssimo esse ministério aqui. Quando se reúne em grupos e todo mundo começa a tagarelar, né? Começa a um brincar com o outro. É importantíssimo esse momento de comunhão ao final do culto. Tem o ministério do rango, o ministério da comida ali no final, quando nós podemos desfrutar de um café, quando nós podemos desfrutar de um café feito antes mesmo de nós chegarmos, que alguém fez com carinho, nós podemos desfrutar disso. Tem o ministério do bom humor, isso é um ministério também. Tem gente que sempre está azedo, sempre está reclamando, gente que não consegue se entrosar com outros, pessoas que não conseguem se abrir para outros. Tem pessoas que são diferentes disso, elas sempre estão de bom humor, elas sempre agregam, elas trazem você para perto, elas brincam com você, elas te abraçam, elas oram por você. Meus irmãos, você já imaginou que você tem características que só você tem e são importantíssimas para o avanço do reino? E você olha e fala, essa qualidade aqui, ela não faz diferença nenhuma no reino de Deus, não faz, né? Não acho que não, mas agrega sim. O seu simples abraço, o seu simples olhar, o seu simples cuidado com a pessoa que está contigo, ela agrega e muito para o avanço do reino de Deus. Eu gostaria de concluir lembrando apenas as nossas 3 aplicações. O crente usado por Deus reconhece o sustento de Deus.
Ele reconhece as qualidades de outras pessoas e ele reconhece as suas próprias qualidades. Que Deus nos ajude e nos conserve, crescendo em graça para a sua glória. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer pelo seu sustento, nós queremos te agradecer pelas qualidades que o Senhor incutiu em nós e pela qualidade que os nossos irmãos possuem. Nós queremos agradecer porque tudo isso é dádiva do Senhor, tudo é presente teu. É sempre o Senhor nos sustentando, do início ao fim, é o Senhor que nos usa, não somos nós que usamos o Senhor, é o Senhor nos atraindo, nos agrupando, nos reunindo, nos fazendo servir, nos fazendo ir ao mundo pregar o Evangelho. É sempre o Senhor, em todo tempo é o Senhor nos conduzindo. E nós queremos te agradecer, Pai, por essa bendita graça que é fazer parte do reino de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da família tua, Senhor. Nós queremos te agradecer porque tudo vem de ti e é tudo para ti. Queremos rogar que o Senhor nos ajude a ter essa percepção de que é o Senhor nos sustentando em todo o tempo, é o Senhor nos dirigindo em todo o tempo, para que o seu nome seja glorificado somente, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo, nós pedimos também que o Senhor nos dê um dia do Senhor maravilhoso, que o Senhor nos cuide de nós, o Senhor mantenha a nossa mente cativa ao Senhor nesse dia também, que nenhuma distração desse carnaval à nossa volta venha nos tirar do foco que é estar andando em espírito, que a festa da carne não tenha nenhum tipo de influência sobre nós nesse dia e no decorrer da semana. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.